Meus irmãos, vamos retomar a leitura que eu propus para que a gente fizesse. Então, o irmão Antônio, ele leu 2 a Pedro 1:4, né? Eu pedi para que alguém lesse Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Nós estamos falando a respeito de fazer discípulos, tá? Para a gente não perder aí esse pensamento, esse raciocínio. Efésios 4, 11 ao 16. Pode ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Obrigado, pastor. Nós vamos ter uma matéria chamada discipulado e a gente vai dar um pouco mais de ênfase então, né, nesses temas e tal, mas só para a gente perceber aqui que o fazer discípulos então é uma ordem, né, é uma ordem do Cristo para a sua igreja, e o texto vai mostrando a finalidade, por exemplo, do ministério, pelo menos nesses cinco dons aqui ministeriais, né, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, pastores e doutores. A finalidade é o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que a gente chegue, quer dizer, o fim último, a finalidade última, até que cada um vá sendo construído até ficar à semelhança, à altura, à estatura da varonilidade, ou seja, da maturidade, o homem, né? Como eu disse para vocês que Jesus era, com 12 anos, um homem maduro, e com 30, um ser humano pleno. Eu falei isso para vocês em alguma ocasião, eu acho, né? Então a gente percebe aqui que o discipulado, ele permeia toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então a gente percebe que o fazer discípulos, quando a igreja perde aí esse perfil, essa característica de fazer discípulos de Cristo, ela se perde no caminho, né? Ela vai aderir a tudo quanto é coisa que infelizmente não... Porque assim, amados, a gente tem uma diretriz, a gente tem uma bússola, a gente tem um livro, nós somos um povo do livro, né? Nós temos a vontade de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é o mapa para o viajante. A Bíblia é a bússola para aquele que navega. A Bíblia é o cajado do peregrino, né? A Bíblia é a espada do soldado. A Bíblia é a chave da vitória. Eu sei que a gente tem um jargão no nosso meio que é a oração, mas a Bíblia diz que é a Bíblia, que é a palavra. Abre-se os céus pela pregação, fecha-se os céus pela pregação. Jesus disse, ainda para aqueles fariseus, vocês têm a chave da ciência, vocês têm a chave do conhecimento, com ela vocês abrem o céu, mas o que vocês estão fazendo é trancando o céu, nem vocês entram, nem deixam ninguém entrar. Vocês fazem um religioso, um prosélito, percorre tudo quanto é canto desse mundo, só que vocês fazem filhos do inferno 2 vezes. Os mestres, né, que tinha a chave. Então a Bíblia, o ensino bíblico, o padrão de Deus, o caminho que devamos seguir é o ensino bíblico, irmãos. Não tem outro método, não tem outro meio, não tem outra forma. Enquanto a igreja não seguir essa ordem de Jesus, ou seja, fazer discípulos, ela não vai ser uma igreja bíblica, madura. As pessoas não vão se parecer com Cristo.
E aí a gente vê os resultados que a gente tem no nosso país, que é evidente, é explícito, é escancarado, é escandaloso, é vergonhoso, né? Pessoas que passam a vida toda dentro de igrejas e não se tornam discípulos de Cristo, não são convertidos, são religiosos, são pessoas que aparentam ser pessoas salvas. Eu não estou nem entrando nesse mérito porque não tem condição, nenhum ser humano tem de julgar, mas a gente vê os frutos, né? E é o que eu quero ler a respeito dos frutos aí com o irmão Antônio, no capítulo 15 de João, verso 1 a 8, né? O fazer discípulo é justamente isso que Jesus também coloca no capítulo de número 15, ele fala, né? E aí o João coloca no seu livro, no capítulo 15, falando a respeito do discipulado. Jesus está falando do discipulado aqui, pode ler, meu amado, do verso 1 até o 8, tá? Por favor. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como que nós podemos ser discípulos de Jesus? Dando fruto. Como podemos dar fruto? Estando ligado na videira. A videira é Cristo. Quando nós somos esses galhos, está ligado na videira, recebe, é nutrido, recebe a seiva dessa oliveira. E o resultado, então, natural é o fruto, que é o resultado de uma natureza. Então, o que vai sair na ponta do galho? Depende de que galho é esse e que árvore está ligado a esse galho, não é? Então, se é a videira verdadeira, o fruto é o quê? A semelhança da videira. Então, o que vai produzir o galho da videira? Uva. Não tem como produzir goiaba, jambo, pinha, mangaba. Não tem como produzir outra coisa, não é? Então, o fruto aqui não é nem o que eu faço, é o resultado de uma natureza em quem estou ligado. E aí, o texto do verso 8 vai dizer: nisso, dessa forma, assim, vocês são meus discípulos. Então, os discípulos dão fruto, que é o resultado de uma natureza que nós estamos ligados. Jesus disse: se não estiver ligado em mim, não é nem que não é discípulo, vai ser lançado fora, vai secar, vai ser queimado, amados. Quem não está em Cristo, não recebe a vida de Cristo, não produz essa natureza de Cristo, simplesmente não é salvo. Simplesmente. Olha que coisa preocupante, não é? As pessoas pensam que é brincadeira. Jesus disse: o discipulado, amados, ele é essencial para a salvação, porque a salvação é um ato abrupto do Espírito Santo, poderoso do Espírito Santo, desfazendo as obras das trevas, as amarras do pecado, a condenação imposta sobre a vida do ser humano. Ele vai lá e liberta. Foi salvo. Ele é salvo porque agora lhe foi dado uma natureza que precisa ser desenvolvida. Parece até conversa de espiritismo, né? O espiritismo não tem essa ideia? Você é um médico, precisa se desenvolver e tal. Mas a Bíblia vai tratar isso. Desenvolver a vossa fé, Paulo diz em uma das suas cartas. Eu acho que é Colossenses, alguma coisa assim. Desenvolver a vossa fé. O próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele vai dizendo: acrescente o amor a
a isso, a isso. Vá acrescentando, vá aperfeiçoando a vossa fé, vá se desenvolvendo, vá crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é gratuita. O discipulado tem um preço, que Jesus disse. Então o discipulado tem preço, amados, de renúncia, de dedicação, de engajamento, de persistência. Na vossa perseverança vocês vão possuir a alma de vocês, disse Jesus em Lucas 21 e 19, ou é 19 e 21? Me ajuda aí, só para conferir, mas acho que é 21 e 19. É isso, né, Davi? Eu confio em tu, mais do que em mim. Então 21 e 19. Vou conferir também. Ultimamente você está lendo bem mais Bíblia que eu, vai não? Isso mesmo. Lucas 21 e 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então vocês vão possuir, na perseverança de vocês. Então, o discipulado, existe um preço, que é a renúncia, que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só é possível seguir a Cristo a partir de uma renúncia e de uma morte. É por isso que na morte a gente vive, é o paradoxo da fé. É por isso que na perdição a gente é salvo. E quem quer se salvar se perde, disse Jesus. Quem quer salvar a sua própria vida vai perdê-la, mas quem perder por amor de mim vai ganhá-la. Né? Então é na morte que a vida é gerada. É na perdição que nós somos salvos. É na renúncia que nós ganhamos a nossa liberdade. Olha só. É nos prendermos a Cristo que nós somos verdadeiramente livres. É sendo escravos do Cristo é que nós somos livres. Quando nós queremos a nossa liberdade a parte de Cristo, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos ilícitos, porque a nossa natureza, por natureza, ela nos escraviza, porque é o homem que está vendido sob o pecado, disse Paulo lá em Romanos capítulo 7. E o discipulado, amados, é necessário para a salvação, tá certo? Senão a pessoa se perde no meio do caminho. Pessoas, de fato, ela se desvirtua. Então, quantos foram alcançados pela mensagem evangelística? Jesus é o Salvador. Aceitaram, não foram discipulados, se perdem. Quantos, amados? Muitos. A igreja brasileira tem esse perfil de evangelizar. Porque muitos que pastoreiam a igreja são evangelistas. Não são pastores, mestres. São evangelistas. Alguns profetas. E numa igreja onde tem evangelista, ela é como um lago extenso, mas profundidade, assim. E qual é o profeta que dirige a igreja? Pedaço de gente para todo lado, gente ferida, amargurada, não é não? O cara só tem juízo de Deus, só tem um cajado na moleira dos outros, não é verdade? Agora, quando é o pastor, ensinador, aí é outra coisa. Há discipulado, há ensino, há esse fomento do caráter de Cristo na vida de cada um dos cristãos. Aí o negócio é igreja. Então a ordem de Jesus é fazer discípulos, que é as pessoas que devem ser levadas ao aprendizado, não somente acerca de Cristo, mas a se tornarem como o próprio Cristo, a ser participante da sua natureza, batizando-os. Olha que coisa interessante. Então a ordem também é batizar no sentido de levá-lo à decisão pública, tá certo? Essa confissão pública, essa decisão que ele toma e confessa isso publicamente e vive isso publicamente. É que o batismo hoje, no nosso contexto, se tornou um negócio tão sem significado, né? Então, não tem prejuízo nenhum de quem se batiza. Não tem prejuízo, eu disse, não errei a fala. Não tem prejuízo nenhum em quem se batiza. Mas antes tinha um prejuízo. Quem se batizasse estava se declarando publicamente que agora era discípulo de Cristo, que agora tinha Cristo como seu Senhor e não era mais o César. E o que a pessoa estava sujeita a sair daquelas águas? Porque já estava lá os soldados assim, vai confessar? Sim, Cristo é o Kyrios, é o Senhor, não é César. Tá bom, saiu do batismo, pega aqui, puf, mata. Era isso que queria dizer naquele contexto, o batizar-se. Olha, irmão, bem diferente de hoje. Então o batismo hoje parece que é algo sem significado, às vezes para participar de um departamento, porque tem desejo de tomar ceia, porque não sei o que, não perdeu o significado. Só se batizava quem de fato tinha nascido de novo, amados. Né?
Porque quem que ia se sujeitar à possibilidade, e a possibilidade era grande, de morrer, se não fosse por uma convicção de uma vida transformada e alcançada por Cristo? Ninguém era doido. Então, quando a vida está em risco, aí a fé é provada, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas quem ia ser fiel até a morte? Só aquele que tivesse de fato encontrado Cristo, o seu Senhor, tivesse tido aquela experiência radical do novo nascimento. Então, fazer discípulos é necessário, levando essa pessoa então até essa vida pública, né, a confessar publicamente. Ensinando-os, diz o texto ainda eu estou em Mateus 28, 19, 20, tá? É o que a gente está tratando aqui, é o texto base. Ensinando-os, instruindo-os nas verdades. Então, percebam que fazer discípulo, batizando e ensinando, são ações contínuas, não é? Não é algo estanque. É isso que eu disse para os irmãos. Não é o que a gente pega aqui, o povo, dá meia dúzia de lições e tal, e está tudo certo, agora cada um caminha. Não, é na vida, isso é contínuo, isso não acaba nunca, amados. Quem discipula também deve ser discipulado. A minha pergunta aos pastores é: quem pastoreia vocês? Quem discipula os discipuladores? Quem cuida daqueles que cuidam do povo de Deus? Olha só, que coisa preocupante que nós temos na vida de muitos, porque todos são discípulos de Cristo, embora discipulando. Eu discipulo vocês de alguma maneira, eu sou discipulado, né? Eu preciso desse discipulado, eu não sou autossuficiente, eu não cheguei num patamar, numa altura que, não, agora eu, Jesus, mais ninguém, e o resto abaixo de mim, e eu vou discipular todo mundo. Não, amados, nós estamos nesse processo de discipulado. Então, todas as oportunidades que eu tenho, todas, sem exceção, eu estou em algum lugar sendo discipulado por alguém, conversando com alguém, sendo ministrado por alguém, ouvindo alguém, né? Falar 7 dias na semana sem ouvir ninguém é muito preocupante. Muito preocupante. Tem hora que não dá nem tempo da gente ouvir Deus. Tanto que fala. Tanto que fala, é sério isso, não é brincadeira não. E aí eu preciso, quinta-feira agora, se Deus quiser, eu vou ouvir alguém ali no Bela Vista. E domingo, se Deus quiser, eu ouço também alguém em outra ocasião, e outro dia, e tudo quanto é oportunidade. Então, a gente tem essa necessidade de continuamente sermos instruídos, advertidos, exortados. Então, a última parte aqui, na ordem de Jesus, é ensinando. Algo que deve se fazer o resto da vida. É uma agenda da igreja. Não é uma ocasião, não é um seminário, né? O ensinar aqui é a respeito de tudo. Eu vejo, por exemplo, ontem, lá conversando com o pastor, ele me pediu um auxílio lá para fazer um estudo lá para ele, para ele ministrar hoje no encontro de casais. Eu disse: pastor, que coisa boa, viu? Todo esforço que se faz para aquilo que é relevante, eu acho válido. Só que eu falei, é muito bom esse o senhor está fazendo e tal, mas o senhor precisa pensar em algo que perdure, algo que seja contínuo, que seja uma agenda da igreja. Então, você pegar lá alguns casais, 2, 3 dias num lugar, num retiro, no carnaval, não sei aonde, no hotel e tal, hotel fazenda, vai não sei aonde, e você 2, 3 dias, 2, 3 palestras, 2, 3 dias de palestra, isso é bom, não é suficiente. Para o desencargo de consciência, se faz isso e acha que está bom. Missões, mesma coisa. Instrução, discipulado, mesma coisa. Se faz algo pontual, isso é insuficiente. É necessário que seja uma agenda. É necessário que a igreja adote isso como uma postura, não apenas um departamento que de vez em quando cuida daquilo, uma vez na semana, uma vez no mês. Não, é algo diário. Eu não estou falando diário de você reunir o povo, mas é um pensamento que se tem, se colocar na cabeça de todos os cristãos, que isso é diário. A preocupação é diária. Amados, não devemos nos descuidar nenhum só momento da nossa salvação, nenhum só segundo da nossa salvação. O que Jesus disse? Tem que ser como o homem fica vigiando a casa dele, né? Que hora que você sabe que o ladrão vem? Alguns pensam que é só à noite? Não, hoje está sendo qualquer hora, inclusive, à luz do dia, sendo filmado. Os caras dão tchauzinho ainda para a câmera. Então, o ladrão ele é inesperado, né? Então a gente não descuida um só segundo. Amados, 5 minutos na vida de alguns tem destruído a sua vida para todo sempre. 5 minutos de descuido. 5 minutos de loucura.
um momento, uma fração de segundo, um prazer momentâneo, tem desgraçado a vida e eternamente de muitas pessoas. O descuido, a gente não pode descuidar um só segundo. Não estou falando de uma paranoia, né? Bitolado, orando todo o tempo, lendo a Bíblia todo o tempo, recitando a Bíblia, não é isso. Eu estou falando de uma vida de vigilância, uma vida de cuidado, de dar a importância àquilo que é importante. Não descuidar um só segundo, não tem trégua, irmãos. O pecado não dá trégua. Satanás não dá trégua, ele não desiste nunca, não é? Nós somos combatidos todos os dias, todos os momentos, por dentro, por fora, perseguição de tudo quanto é lado. Paulo sabia disso, disse: o negócio está feio do meu lado, são combates por dentro, por fora, é com os falsos irmãos, é preocupação com a igreja de Cristo, é com Satanás, com os demônios, com as dificuldades que eu tenho, que sou eu mesmo. Paulo, meu Deus do céu, a gente olha assim, rapaz, que homem que sofreu, né? Sabe por que ele sofreu? Porque era discípulo, vivia num discipulado, não descuidava em nenhum momento, ele vivia como um peregrino, que nós devemos ser, essas pessoas que não podem descuidar nem um só momento, no caminho. É muito sutil o desvio, é muito sorrateiro, você pisa fora da linha muito facilmente, né? Você, quando dá por conta, se percebe, você está longe do caminho para voltar, só por Deus. E para se achar nisso, só por Deus. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto com grande tristeza homens de Deus, nesse cenário que a gente está vivendo, nesses dias tribulosos, perturbadores, esse cenário que a gente vive nesses 2 meses para cá, homens se perdendo. Meu Deus, homens de Deus, gente de Deus, como que foi entrar num negócio desse? Como que foi assumir essa agenda que não era dele? Um cidadão, que eu não vou citar o nome, em Camboriú, ele disse: eu não me rebaixo, eu sou ministro de Cristo, jamais eu vou entrar para a política. Está lá o cidadão, brigando com outro que se diz crente. Olha, amados, eu fico me perguntando, onde foi que se perdeu? E eles não ouvem a voz do Espírito Santo dizendo assim: lembra-te onde caíste e arrepende-te, porque senão eu virei sobre você e vou remover o teu castiçal, o direito de ser igreja. Não é brincadeira, amados, não é brincadeira. Perderam o fio da meada, como diz o pentecostal, a fiação. Não andam mais na fiação, né? Então vamos lá, amados, porque o discurso está meio duro e eu vou fazer o quê? Notamos de novo a ordem na leitura aí, vocês estão acompanhando? Não é possível? A ordem para que os seguidores de Jesus, aqueles que deveriam continuar o trabalho da igreja, não poderiam inventar moda e criar outros métodos diferentes. O autor aqui é muito bom, é por isso que eu peguei esse material. Olha só. Notamos de novo, vou ler, que vale a pena a leitura. Notamos de novo a ordem para que os seguidores de Jesus, aqueles que deveriam continuar o trabalho da igreja, não poderiam inventar moda e criar outros métodos diferentes. A igreja de Cristo, aquela que ele fundou, segue a mesma orientação dada pelo seu mestre, dando prioridade e a devida importância ao ensino das verdades bíblicas. Aqui se comprova uma tarefa enorme, a tarefa de ensinar o povo de Deus, ministrar não apenas belos sermões, não é performance na apresentação, que é o que a gente vê, a preocupação de muitos, né? A performance que vai se ter diante do público, a sapiência, sabedoria, a eloquência, a apresentação, a erudição, isso tudo é bobagem, é vaidade humana, amados. Nós precisamos comunicar a verdade simples e poderosa de Deus e alcançar as pessoas. Então, não é apenas ministrar belos sermões, mas principalmente e acima de tudo, ensinar. Olha, mais estudo e menos diversão. Lembra da matéria passada? A igreja, para ser saudável, ela não deveria ter na sua agenda entretenimento, né? Muito oba-oba, festa. Eu não sei que tanto comemora os crentes, irmão. E é festa para até umas horas, não é não? Você vai na igreja, um mês é festa, outro mês é festa. Quando não, é um mês de festa, todo final de semana. Está comemorando o quê? Pelo amor de Deus, amados. Uma decadência humana, uma falência institucional religiosa no nosso país.
Uma desgraça mundial que tem assolado a humanidade em todos os sentidos. Está comemorando o quê? Nossa, se melhorar vira festa. Para quem? Só para esse indivíduo egoísta que vive lá no seu mundinho, olhando para o seu umbigo e não vendo a realidade das coisas, não tem a ótica de Deus, né? Não respira a atmosfera celestial da intercessão, não tem o coração de Cristo, não ouve o gemido do Espírito Santo. Então esse negócio é muito complicado, é festa até umas horas. A igreja que vive nesse negócio de festa, de movimento, de eventos, de pregadores de fora e de tal, irmãos, meu Deus, não tem uma agenda de ensino, né? Não tem uma consistência, não tem propósito, não se cria uma identidade naquele povo onde eles estão buscando a voz de Deus. Mas gente madura nunca vai ser madura. Ninguém vive desse negócio de vez em quando é bom comemoraçãozinha, uma celebração, mas na declaração de Jesus, semeis testemunhas, está implicitamente revelado que o cristianismo essencial é o Cristo implantado no coração dos homens através da sua experiência com Jesus. Sua experiência com Jesus, né? Isso. Esta obra interior, que em palavras mais bíblicas pode se chamar de justificação pela fé, ao ser, olha só, interpretada pelo Espírito Santo, tem como resultado natural o testemunho cristão. Portanto, o testemunho cristão, que era o impulso e motivação dos crentes do primeiro século, era a alegria de ser justificado. O que o autor quer dizer aqui é o seguinte, que é mais ou menos essa questão do batizando, né? Quando você batiza, então a pessoa declara, ele testemunha publicamente da sua fé, da sua conversão e da sua nova vida. Por que ele faz isso? Porque agora ele foi justificado, a alegria de ser inocentado diante de Deus. Olha que coisa linda, eu vou ser testemunha. Qual é o testemunho que eu dou de Cristo? Eu fui justificado, eu sou inocente diante de Deus. Acho que a alegria da pessoa que é levada ao tribunal deve ser aquela palavra que é colocada tecnicamente, que tem o deferido e indeferido, né? Qual é a alegria, Alan, do cidadão? Foi seu pedido deferido, foi aceito, você foi contemplado. Então eu acho que a maior alegria de uma pessoa que é levada ao tribunal que foi inocentado, né? Então é uma alegria, deve ser nossa. Então o testemunho dos cristãos era isso. A alegria dos crentes já foi o fato de ter a consciência e a experiência que é salvo. Já pensou nisso, amados? Só isso era suficiente? Ó, que absurdo! Dá pra gente entender um negócio desse? Só isso, André, só salvo. Isso era o bastante para levar uma vida disposta a ir até a morte. Só pelo fato de que o nome está escrito no livro da vida, só pelo fato de que agora não havia nenhuma contenda entre ele e Deus, só pelo fato de agora ser livre, só isso era suficiente. Só pelo fato de que agora se morresse estava tudo tranquilo, resolvido, a morte já não era mais um algoz, só isso. Só o fato de agora ele saber que ele tem paz com Deus, só essas coisas eram suficientes para tornar uma pessoa disposta a morrer. Impensável, né? No mundo de hoje, cabe na cabeça do evangélico no Brasil? Bem difícil. A não ser que ele tenha uma cabeça de Cristo. Cristianismo consiste primeiramente na presença do próprio Cristo nos cristãos, logo em seguida no ensinamento de doutrina e só depois a instituição. Perceba aqui a ordem das coisas, a ordem é muito importante, amados. A ordem faz muita diferença. Muita. Eu tinha uma professora de matemática que ela dizia que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ela falava assim para mim, André, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ela falava sério para mim. Era punk, professora. Literalmente, cabelo vermelho, coturno, ia os professores que eu tive. E aí o que acontece? Mas era fantástica aquela professora, eu gostava demais. Mas lógico que na brincadeira depois a ordem dos fatores não altera o produto. Mas a ordem das coisas altera sim, amados. Não, na matemática não, mas estou falando na vida. Altera sim. Então a presença do Cristo nos cristãos, o ensinamento da doutrina e depois a instituição.
Quando a gente inverte a ordem das coisas, tenta colocar a meia depois do sapato. Vai ser difícil. Se conseguir, vai ficar esteticamente feio. Né? Primeiro se coloca uma roupa íntima, depois... É só nos super-heróis que funciona isso, né? Eles colocam por cima da calça outra peça, mas fica estranho. É pela obra do Espírito Santo que Jesus foi feito. Eu estou tentando amenizar a primeira parte, né? Foi dura. Foi feito, então, é pela obra do Espírito Santo que Jesus foi feito Cristo e Senhor. Pela interpretação e divulgação deste fato, pelos apóstolos, surgiu o cristianismo como religião histórica. O cristianismo essencial ou histórico, repitamos, os pregadores gostam de fazer isso, né? Para as pessoas repetirem. Não vou fazer não. É o Jesus da história como Cristo nos homens. O que fez ser a igreja um cristianismo histórico foi o anúncio de que o Cristo mora nos homens. Então, Cristo nos homens, o ensinamento de Cristo, aí a instituição veio aí como uma outra finalidade. E a gente parece estar invertendo as coisas. Então a igreja foi se perdendo por conta disso. Foi esquecendo da necessidade de que o Cristo morasse nos homens, que esses homens de fato são o templo do Espírito Santo. Tanto é que a gente chega hoje num absurdo que quando a gente fala assim, vamos à igreja, o que nós entendemos? Nós vamos a um local, não é? A um local, um prédio, uma denominação. Isso biblicamente é absurdo, é impensado. Isso não passa no pensamento de ninguém que escreveu nada da Bíblia no Novo Testamento. Vamos à igreja. Quando eles escreveram vamos à igreja, eles entendiam, vamos nos reunir. Onde? Faz na casa, na praça, templo também. Não é que eu estou falando que não templo não, mas o que tinha na cabeça é que igreja era cada um que era morada do Espírito Santo. E aí, como templo de Deus, amados, eu sou sagrado. Eu sou santo, todo dia para mim é santo, todo lugar para mim é sagrado, tudo que eu toco para mim é sagrado, tudo que eu falo para mim é sagrado. Os meus ouvidos, eles foram ungidos, os meus pés foram ungidos, minhas mãos foram ungidas, eu sou o ungido de Deus, eu tenho a unção do Espírito Santo, ou seja, eu tenho o próprio Espírito na minha vida, né? Essa é a ideia, e a igreja foi trocando essas ordens, ou dando importância ou prioridade àquilo que não tinha, e aí foi se perdendo. A gente vê isso na história e a gente vê isso hoje, infelizmente, na cabeça da maioria dos irmãos. Se você perguntar para que eles definam isso, eles vão ter dificuldade de definir isso. Na vivência, é isso também, eles vivem assim. Né? Tanto é que você chega ao absurdo de ter pessoas que têm um comportamento dentro das instituições e fora da instituição outro comportamento. Na sua casa, no emprego. É por isso que a ética que está na igreja não vai para o trabalho, não vai para casa, não vai para a vizinhança. Porque chegou o absurdo de se pensar que é possível um cristão não ser discípulo de Cristo, mas ele ser discípulo de Cristo em uma área da vida e outra não. Que é a compartimentalização da vida. Vida social, vida ministerial, vida pessoal, vida familiar. Não existe isso aí. Eu sou gato agora, tenho um monte de vida, a gente é ovelha. Não só. A gente chega nesse absurdo, não chega? Quando a gente percebe o comportamento de muitos cristãos? Não, mas somos ensinados assim. Exato. Mal ensinado. Né? Mal ensinado. Pegando a sua colocação, irmão Antônio, então o ensino não basta. Tem que ser o ensino correto. Né? Não é informação pela informação, não é informação apenas. É a informação correta, é o ensino correto. Né? É o ensino bíblico. Então a gente entende, amados, e a gente percebe na história, isso está registrado documentalmente na história, ou seja, essa história contada, que quando isso acontece, que a gente percebe que acontece hoje, a igreja vai se perdendo. Ela vai se perdendo, porque ela vai perdendo a essência, ela vai deixando de ouvir Deus pela sua palavra, e aí vai fazendo do jeito que quer, do jeito que acha que tem que ser, e não dá certo, nunca vai dar certo. A gente querer reger a nossa vida de novo. A gente já viu que não deu certo, é por isso que nós aceitamos o Cristo. Bem-aventurado quem são? Os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Aquele que reconheceu que não banca a sua vida, não tem recurso para isso. É o pobre de espírito. É o espiritualmente insuficiente e não banca a história da sua existência. Ele não consegue redimir nada dele, ele não consegue mais governar a sua vida. Eu estava, há bastante tempo atrás, indo para uma igreja, templo,
Estava no ônibus, ali na Oratório, direção Vila Alpina, estava, o bairro, né? E aí eu li assim, num comércio, uma placa, sob nova direção. Vocês acreditam que o Espírito Santo falou comigo naquela ocasião? E disse assim, André, eu disse, oi, Senhor. Disse, está vendo aquele comércio? Eu disse, estou vendo. Sob nova direção. Você sabe por quê? Eu falei assim, acho que faliu, né? Faliu lá e veio outra pessoa e assumiu a direção. Eu disse, é isso mesmo. Você, a tua vida é assim mesmo. Ou é a realidade da tua vida? Você faliu, você quebrou como ser humano. Eu vim na tua vida, assumi a direção, olha só, resgatei tudo e coloquei na tua vida sob nova direção. Não tente tomar as rédeas de novo da tua vida. Não deu certo. O que você acha que vai dar agora? O Espírito Santo falou assim claramente essas coisas comigo. Falou, oh, Jesus, me ajuda. Eu não banco mais a minha vida. Eu não rejo mais a minha vida. Eu reconheci que agora eu sou incapaz de reger a minha vida. Eu sou pobre de espírito, não tenho recurso para bancar minha vida espiritual, existencial. Então eu preciso ouvir a tua direção, né? O Senhor que está regendo agora, o negócio sou eu que estou no barco. Sou eu que agora estou no centro da tua vida, dentro do teu coração, te dando uma nova mente, olha só, um novo significado de vida, te mostrando uma outra realidade. Expandiu tua mente, não foi, André? Foi, sim, expandiu. Tu enxerga coisa agora que você não tinha como enxergar, porque você era cego, né? É isso aí mesmo, Senhor. Foi então não queira tomar decisão na tua vida, porque você não é mais senhor da tua vida, sou eu. Isso, amém, Senhor. Ajuda-me então a viver dessa forma, sendo como um servo e um discípulo, que ouve e confia plenamente na tua palavra, na tua voz e não na minha capacidade de reger qualquer área da minha vida. E eu não me deixa, Senhor, ser uma pessoa que decida fazer assim ou assado, mas que procura antes com um coração bem quieto, que é uma coisa difícil da gente ter, com uma alma bem tranquila, porque é no silêncio que a gente ouve a voz de Deus, irmãos. Que é outra dificuldade que a gente tem, né? A gente tem barulho, agitação, é ou não é? Imagina um culto assim no silêncio. Imagina a reflexão não cabe. É ou não é? Não teve um silêncio na igreja, o camarada já fica agoniado no microfone, dá glória a Deus, fala aleluia, não sei o quê, né? O outro já pega a guitarra e não pode ter um espaço, não pode, não, que isso, tem que ter um barulho nesse trem aí. Aí vem a irmã, já pega o microfone, já no meio do corinho, que o povo lá está se arrumando, porque não pode ter um espaço que tenha um silêncio, uma reflexão, ouvir Deus. Acorda esse povo. Não, que isso aqui, quem não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. Aí vem o terremoto, Deus não está no terremoto. E vem o fogo, Deus não está no fogo. Vem o vendaval, Deus não está no vendaval. Se você não der glória a Deus agora, Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Aí vem, Amazônia, vem um cicio, uma brisazinha assim, ó, suave, dizendo, Elias, sai dessa caverna, vamos ter um diálogo, vamos conversar. É no silêncio que Deus se apresentou. É na calma da alma que Deus fala. Mente agitada, coração agitado, amados. Muita atividade, nós perdemos Deus de vista. Nós não ouvimos, o barulho é tão grande, agitação, nosso coração é perturbado por natureza, nossa alma é agitada por natureza. Jesus disse, apenas de mim que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Tome sobre vocês o meu jugo, o meu fardo que é leve, e assim vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Olha que coisa interessante, amados, o Cristo na vida dos homens, o ensino de Cristo na vida dos homens. E aí a gente vive em qualquer instituição, em qualquer lugar. Aí, lugar não importa mais, Jerusalém, Samaria, tanto faz, irmão. Não tem problema nenhum. O lugar para nós já não é. Aliás, onde Jesus enviar, a gente vai, porque Jesus fala, vai para o inferno, vou para o inferno.
Se eu estou com Jesus, irmão, você acha que eu... Porque se Jesus falasse assim, André, eu tenho uma proposta para ti. Pode falar, Senhor. Vamos morar comigo eternamente no inferno? Eu falei, demorou, é agora, é para já. Aceita a proposta. Porque se o senhor entrar naquele lugar, se eu expulso o demônio, apaga o fogo, que Vem para isso. vira o céu, amado. Expulsa o cão de lá, apaga o fogo, fica aquele... Entendeu? Não é onde. Tanto faz. Exato. Então eu tenho paz na alma num contexto de perturbação. Diante disso, eu cheguei à conclusão que o inferno não existe, se Jesus estiver lá. Sim, por quê? Porque que nós falamos, só existe as coisas ruins na ausência das coisas boas. Então o inferno é o quê? O inferno, não é que eu estou dizendo que não existe a condição, tá certo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é que tem crentes que foram salvos do inferno condenatório e vivem um inferno existencial, onde não tem paz no casamento, não tem paz em qualquer outro tipo de relação, são perturbados. O inferno condenatório já não assusta mais, se ele morrer não vai para lá, mas não encontraram paz na alma, são perturbados. Quantos, amados? Eu não sei se vocês estão assim numa santa inocência, que não percebem essas realidades, mas infelizmente o conhecimento traz as angústias de enxergar as coisas. Não é? A gente discerne, a gente observa, sem querer, não procura, mas não tem jeito mais. Se os olhos do entendimento foram abertos, a gente fica olhando assim e falando, meu Deus, eu estou vendo pelo espelho que essa condição está em mim. Consequentemente a gente identifica isso nos outros também, que é para orar por eles, que é para instruí-los. Esse é o propósito, que Deus nos abre os olhos para enxergar pecado na vida dos outros, para que a gente interceda, para que a gente o ajude e para que a gente seja um referencial para a sua vida, não para outra coisa, que o que passar dessas coisas é de procedência maligna. Quando Deus nos mostra pecado, dificuldade na vida das pessoas, são para essas três coisas que eu disse. Se for para outra coisa, é ação maligna. Tá certo? É ação maligna. Então, quando a gente entende, amados, que a história mostra que a mensagem sempre foi a prioridade de Cristo nos homens. Ensino desse Cristo nos homens. E aí o resto é uma consequência. E aí não importa nada, não importa se tem local, não importa a condição que se tem. E os cristãos viveram séculos e séculos sem todas essas estruturas, sem todas essas condições favoráveis. Eu não estou dizendo que é ruim, glória a Deus, que nós temos, né, tudo favorável para nós hoje. Mas parece que essas coisas favoráveis têm nos desviado do foco principal. E os cristãos viveram muito bem, obrigado, fiéis a Deus. Quanto mais a perseguição se fez presente, mais a igreja foi se depurando. Lembra da crise? Lembra do crisol? Mais o fogo foi depurando, a perseguição foi depurando. Porque num contexto adverso, aí as pessoas mostram quem de fato elas são, né? As dificuldades, a provação, as lutas na vida cristã não desvia ninguém, jamais. Só mostra quem é desviado e quem está no caminho. É simples, né? Não é uma condição que leva a pessoa, não, só mostra de fato quem ela é, mas nem ela se conhecia, ou ela se mostrava, ou ela representava, ou era um religioso e tal, mas a condição lá que se apresentou, talvez revelou a maturidade da pessoa, e etc e tal. Mas a questão a gente tem que perceber isso de uma forma muito clara. Eu vou continuar aqui a leitura, só para a gente completar aqui o pensamento, tá? Esse fato nem sempre tem recebido de nós a devida atenção, ou seja, o fato da prioridade de Cristo nos homens, o ensino de Cristo, e por terceiro aí, uma instituição. Para compreendermos a situação do cristianismo em qualquer período da história, precisamos verificar o destaque que nele foi dado à pessoa de Jesus Cristo. Acharam aí? Os irmãos estão acompanhando? Então olha só, precisamos verificar qual é o destaque que foi dado à pessoa de Jesus Cristo. Você quer avaliar, amado, se uma vida ela é espiritualmente saudável? Se uma igreja ela é espiritualmente saudável? É a importância, a frequência que se fala do Cristo. Nas mensagens, né, nos ensinos. Porque Cristo, a palavra, o nome, a pessoa,
muitas vezes está longe de muitas igrejas que se dizem evangélicas, porque não tem o evangelho, e a igreja que não prega o evangelho vai deixar de ser evangélica, consequentemente. É fato, né? Então tem no nome, na placa, mas se na mensagem não tem, vai deixar de ser evangélica. Quantas vezes o Cristo é falado, anunciado, é colocado em destaque em uma igreja, em uma comunidade de fé, em uma vida de um discípulo? Aqui a gente vai medindo então, se essa pessoa está indo no caminho certo, está se mantendo no caminho certo ou não, né? Quem são as figuras? Quem é a imagem? Quem é a pessoa de destaque lá naquela localidade? Se não é o Cristo, amados, se é qualquer homem, nossa, o negócio se perdeu já faz muito tempo e as pessoas não perceberam, né? Porque é sorrateiro isso, como eu disse, e as pessoas vão celebrando. Estamos aqui, a igreja de Cristo, mas Cristo está lá na porta, ó. Estou à porta, batendo, deixa eu entrar. Se eu entrar, vocês vão ter uma ceia grande comigo, hein? Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, eu entrar, serei com vós e vós comigo. Vai ser um negócio fantástico. Dá para imaginar um negócio desse? Jesus batendo na sua igreja e o povo lá na festa, a festa toda. Jesus disse: não é do nada, não, vocês estão fazendo, não era para eu estar aí dentro. Não era para eu estar aí dentro. Vocês estão celebrando o quê? Não seria eu para ser celebrado aí dentro? Se eu estou para fora, que motivo tem de celebração? Eu estou para fora da minha igreja. Deus começa o Novo Testamento em Mateus sendo expulso do templo e acaba o Novo Testamento fora da igreja. Ué, por que vocês acham que João Batista estava lá no deserto? Por que o povo ia para o deserto? Sabe por quê, irmão? Porque o templo já tinha expulsado há muito tempo. Há muito tempo Deus não estava mais no templo, nas sinagogas. E o sacerdote, quem era? Era o Caifás? Era o Anás? Era o João Batista, que era o sacerdote de Deus. É por isso que a multidão ia, aonde? No deserto, lugar, tanto faz, tem Deus, é lá. Multidão afluía, para ouvir um homem que não tinha, atratividade nenhuma, rude, feio, esteticamente, diz a história, num lugar totalmente desfavorável, deserto, sem conforto nenhum, negócio complicado. Uma mensagem que era uma mensagenzinha dura desse cidadão, hein? Rapaz, era um profeta misturado com um sacerdote, parece que meio revoltado da vida, não sei. Acontecia com o João Batista, o cara era bruto, hein? Pensa num cara bruto. Era o João Batista, né? Mas ele era o sacerdote de Deus, não era o Caifás, ele era da linha sacerdotal mesmo, tá? Teologicamente é isso mesmo. Ele era sacerdote de Deus e Deus estava lá. Tanto é, quem que estava clamando lá no deserto? Era João Batista? Claro que não. O texto vai dizer: voz daquele que clama no deserto. É o texto que está escrito. Quem estava clamando no deserto? Era João Batista? Era Deus. Porque tinha sido expulso do templo, então ele está chamando o povo. Está clamando lá do deserto. Então ele começa o Novo Testamento, Deus expulso da sinagoga. E acaba lá o Novo Testamento e Apocalipse, Jesus para fora da igreja. Entendeu um negócio desse, irmão? Meu Jesus amado, o que a gente consegue fazer? Uma façanha. Também, se desejamos avivar nosso trabalho de testemunho, precisamos dar a devida atenção à pessoa de Jesus Cristo. Precisamos distinguir entre o cristianismo essencial, histórico, e o cristianismo moderno, que muitas vezes procuramos implantar nos homens. O método e êxito para isso não depende de formularmos uma doutrina ou teologia de evangelização, nem do aperfeiçoamento dos nossos meios de comunicação. Tudo isso certamente tem o seu lugar ou utilidade. O método essencial, porém, deve ser ensinado às pessoas através de nosso próprio testemunho de que Jesus Cristo significa para nós. Vocês viram quantas vezes aqui a gente está lendo Jesus Cristo, Jesus, a pessoa de Jesus? Tem que ser isso na vida e na igreja. Frequentemente proclamamos hoje, como igreja, uma mensagem de justificação e essência, justificação pela fé, o que é básico e essencial, mas que, sentido exato, tem esta afirmação para nós, mesmo para o mundo. Que testemunho de interpretação poderíamos então dar realmente damos sobre essa mensagem tão diferenciada e importante? Temos uma experiência de justificação? O discípulo só pode gerar outro discípulo, né? Quem não é discípulo não gera discípulo. Fato. Não gera, amados. Eu ensino o que eu sei. Eu só posso gerar o que eu sou.
Isso é claro. Conhecimento adquirido se transfere. Agora, evangelho é transferência de vida. Eu posso ensinar um monte de coisa a respeito do evangelho, das escrituras, teologia para vocês. Não preciso nem ser convertido para fazer isso. Preciso saber. Não é? Então, preciso saber. Preciso ter um dom da comunicação, desenvolver, me dedicar um pouquinho, faz isso. Um monte de gente faz isso. Então, nos púlpitos fazendo isso. Passando a informação, ensinando. Só que não estão fazendo discípulos. Eles geram o que eles são. Se são religiosos que vão ser gerados. Porque é a natureza, né? Eu, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo da natureza, tirando esse exemplo humano. Uma mula, vocês sabem do que deriva a mula, né? Ela é um resultado do cruzamento de um jumento com a égua. É uma mula, que por sua vez é estéril e não pode gerar outro. Uma mula não reproduz uma mula, ela é estéril. E é resultado de um jumento com uma égua. Não sei se vocês sabiam disso. E ela, por sua vez, é estéril. O que eu quero dizer é que natureza gera natureza, irmãos. Discípulo de Cristo vai gerar um discípulo de Cristo, porque é transferência de vida. Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Não é informação de teologia que a gente está falando. Não é instrução, apenas instrução. É transferir vida. A palavra de Deus é vida gerada, é vida vivida na vida de Cristo no dia a dia. Isso é fazer discípulos, é gerar discípulos. É por isso que eu só gero o que eu sou. O meu filho vai ser o que eu sou. Não é o que eu ensino. Eu posso ensinar um bocado de coisa. Se a minha vida não for aquilo que eu ensino, ele vai ter uma resistência natural de ser aquilo que eu estou pretendendo que ele seja por meio da instrução. Estão entendendo? Então não basta só a instrução, não basta só o ensino. É a própria vida. Irmãos, uma pessoa que se parece com Cristo, ela instiga a outra a ser. Ela estimula a outra a ser. Sem esforço. Sem fala. É a vida. É contagiante. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. É contagiante, influencia. É interessante quando você anda com pessoas que elas são inflamadas por Deus, você tem um desejo, nossa, parece que você é atraído assim, né? Arrastado por essas pessoas. Fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É o poder da influência do Espírito Santo através da vida da pessoa. É a vida tão abundante que não cabe naquela pessoa e vai jorrando, e vai pingando em nós, respingando. E a gente vai sendo assim, atraído pela natureza de Deus, que é tão fascinante, que é tão atraente como o ímã puxa os metais. É Deus andando na terra através das outras pessoas. Nós vamos transformar a vida das outras pessoas à medida que a gente é transformado por Cristo, amados. Quando formos discípulos de Cristo, nós faremos ou geraremos outros discípulos, inevitavelmente. Eu quero orar sobre essa fala minha, pode ser? Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor. Eu quero Te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui nessa manhã, pela vida de cada uma. Quero Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos a Tua palavra, de trocarmos aqui informações, palavras. Senhor, eu peço que isso seja vitalizado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos, como a igreja fez ao longo da história, em muitos momentos. E como a gente percebe, Senhor, que hoje tem sido uma realidade na vida de muitos. Não deixa que seja na nossa vida, Pai. Tem misericórdia. Continua nos salvando para que a gente possa ser um instrumento nas Tuas mãos para salvar outras pessoas, nossos irmãos que estão equivocados, pessoas que não estão de fato experimentando o verdadeiro Evangelho. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Não nos deixe nos perder no caminho. Senhor, Cristo seja tudo em nós, Senhor. Jesus seja o centro da nossa vida, Pai. Jesus seja o desejo do nosso coração. Jesus seja o amado da nossa alma. Jesus seja para nós aquele a quem nós, Senhor, queremos todos os dias conhecer, se relacionar. Senhor, o prazer de ouvir a Tua voz, que seja, Senhor, mais prazeroso do que ouvir a voz de qualquer um outro. Ajuda-nos a desejarmos a Ti
Ó Senhor, Espírito de Deus, gera essa natureza em nós. Gera, Senhor amado, essa sede em nós. Que essa água, Senhor, que a gente beba possa ser água salgada, para que a gente tenha mais e mais necessidade de recorrermos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia desejarmos acima de tudo, acima de todos, o Teu Filho Jesus. Ó Espírito de Deus, eu te peço, transforma-nos segundo a Tua vontade, a Tua palavra. Mata-nos, Senhor, a nossa velha natureza em nós. Vivifica-nos, Senhor, a Tua natureza em nós. Ó Senhor, ressuscita-nos todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa vida abundante, a vida contigo, andarmos contigo, Senhor, nessa vida tão difícil, Pai. Senhor, nesse ambiente tão hostil, meu Deus, nessa nossa natureza que persiste, essa velha natureza que persiste, ó Deus, em abafar a vida do Cristo em nós. Tem misericórdia de nós. Livra-nos da vida religiosa. Livra-nos, ó Deus querido, das tradições inúteis, fúteis, sem significado. Revitaliza o verdadeiro evangelho poderoso, simples, mas poderoso em todos nós. Esse evangelho que muitos viveram na história, Senhor. Muitos dos teus filhos, os discípulos, nossos irmãos, apóstolos, profetas, Senhor, registraram aqui, que eles mesmos experimentaram, que possamos viver este evangelho, Pai. Salva-nos, ó Deus, do falso evangelho. Salva-nos dessas mensagens, Senhor, fraudulentas, que não possamos ser esses meninos que são levados em todo o vento de doutrina, mas que possamos crescer em Cristo, crescer no Cristo, ser Cristo crescido em nós diminuindo a cada dia mais. E importa que o Senhor cresça em nós e através da nossa vida. Ajuda-nos, eu te peço em nome do Cristo, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.